E aí, galera, aqui é o professor Lui e hoje teremos a aula sobre proteínas, a biomolécula mais importante para manter as funções e estruturas de um organismo, e até mesmo nos vírus, que dependem exclusivamente de proteínas para se replicarem. As proteínas podem ser chamadas tanto de peptídicos quanto de polipeptídeos, lembrando que a palavra poli vem do significado de muitos, tudo bem? As proteínas têm várias funções no organismo, seja estrutural, formando o cabelo e os tecidos cartilaginosos, ou metabólico, executando diversas reações na célula. Com uma grande molécula, ela é formada por estruturas menores, chamadas de aminoácidos. Pensem nos aminoácidos como tijolos que irão construir um muro gigante, que será a nossa proteína. Saiba que há mais de 200 aminoácidos na natureza. Porém, nos organismos, eles ocorrem um total de 20 e são classificados como essenciais e não essenciais. Os aminoácidos não essenciais, também conhecidos como naturais, são produzidos pelo organismo, sendo entre 10 e 12. E os essenciais, aqueles aminoácidos que você precisa capturar na alimentação, pois você não produz ou sintetiza em baixa quantidade. São por volta de 10 ou 8. Essa variação de quantidade em cada grupo vai depender de dois aminoácidos dentro dos essenciais, que seriam a arginina e a histidina. No caso da arginina, o organismo até produz, mas não na quantidade necessária, pois ela acaba sendo utilizada em grande parte na formação da ureia. Então, existe a necessidade de reposição através da alimentação. No caso da histidina, ela é super essencial na infância, sendo necessário estar na alimentação das crianças, pois é o precursor da histamina, um componente bioquímico importante na resposta imunológica, que é essencial naquele período. Porém, chegando na vida adulta, ela passa para a casa dos não essenciais, já que o adulto passa a produzir de forma natural. Agora que já conhecemos os aminoácidos que podemos encontrar, vamos falar de suas estruturas. Todo aminoácido é composto por um carbono quiral, o qual apresenta 4 grupos diferentes ligados a ele, sendo eles um grupo carboxila, um grupo amina, um átomo de hidrogênio e um radical. Aí você me pergunta, como diferenciar um aminoácido de outro? Como diferenciar uma arginina de uma histidina? Através da quarta estrutura do aminoácido, o grupo radical, ou cadeia lateral, pois cada aminoácido terá um radical próprio. Bem, galera, lembrando que as proteínas são feitas de aminoácidos unidos, né? Essa união ocorre por uma reação chamada de síntese por desidratação, pois toda vez que você tiver uma ligação entre aminoácidos, você perderá uma molécula de água, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, H2O, fazendo com que o carbono do grupo carboxila se junte com o nitrogênio do grupo amina. Essa ligação entre aminoácidos tem um nome específico, chamado de ligação peptídica, e a quantidade de ligações vão sempre ser menores em comparação com a quantidade de aminoácidos. Perceba que se você tem 6 aminoácidos, você terá 5 ligações. Sempre uma ligação a menos à quantidade de aminoácidos. E vai seguindo até formar a cadeia gigante de aminoácidos que serão nossas proteínas robustas, com mais de 100 aminoácidos. Essas ligações peptídicas vão formar estruturas que vamos chamar de primárias, que, como você já sabe, são vários aminoácidos juntos que ajudará a dar forma à nossa proteína. No momento que essa minha estrutura primária começar a ter um aspecto helicoidal ou foliar, nós teremos uma estrutura secundária. Dentro dela, teremos 2 tipos de estruturas secundárias, uma alfa-hélice e uma beta-folha. Essas estruturas secundárias, juntas, vão formar estruturas terciárias, que a partir desse nível estrutural, eu já tenho uma proteína com uma função determinada, devido a ela já apresentar uma forma. Lembra que a proteína, para ter função, ela tem que ter forma, como, por exemplo, a mioglobina, que auxilia na oxigenação das células musculares. Porém, nós temos também proteínas no nível estrutural quaternário,
que seria a associação de estruturas terciárias formando uma proteína ainda maior, como nosso maior exemplo, a hemoglobina, que participa do transporte de gases para nossas células. Alguns fatores podem acabar retirando as funções das minhas proteínas, deixando elas sem forma. Chamamos esse processo de desnaturação de proteína. Esses fatores podem ser temperatura, pH, pressão, entre outros. Você pode perceber ao fritar um ovo, quando você joga ele numa temperatura acima do que a proteína albumina, encontrada nele, aguenta. Ela acaba desnaturando, dando a coloração branca ao alimento que antes era transparente. Processos de desnaturação sempre são pedidos pelo Enem, principalmente em formato de gráfico. Se liga como pode cair. As proteínas têm uma temperatura ótima para funcionar e, claro, para manter a sua forma quaternária. Se algum fator diminuir essa temperatura ou aumentar ela, a proteína vai ficando cada vez mais fora dos padrões de funcionamento. Esse é um dos motivos para sempre controlar a febre alta. Se sua temperatura aumentar muito, as proteínas do seu corpo começam a perder a função e iniciam um processo de desnaturação. Se isso chegar a acontecer, você terá algumas convulsões e danos graves ao organismo. Existem proteínas que ainda conseguem se renaturar na medida em que os fatores se normalizam. Mas é claro, se o dano sofrido pelo peptídeo for muito grande, aquilo vai ser irreversível. Olhando agora para as funções que as proteínas podem ter no organismo, a primeira, que não podia faltar, é a respiração. As trocas gasosas, a oxigenação a partir da proteína hemoglobina, que estão nas nossas células vermelhas chamadas hemácias. Outra função importantíssima é a hormonal, principalmente quando falamos da glicemia, do controle da glicemia a partir dos hormônios, glucagon e insulina. Hormônios produzidos no pâncreas para controlar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea e dentro das células. Temos proteínas com funções carreadoras ou de transporte, seja participando da seleção de moléculas na membrana celular ou, no caso ao lado, de proteínas chamadas cinesinas, que carregam as organelas dentro das células de forma muito elegante. Nossos anticorpos são ótimos exemplos das proteínas participando do nosso sistema imunológico, juntamente com as células de defesa, principalmente quando se trata de uma imunização a longo prazo em caso de infecções virais. A dança e o deslize de duas proteínas, a actina e a miosina, que auxiliam no funcionamento das células musculares, dão a capacidade de contração dos músculos, que serve de extrema importância para a movimentação. E, por fim, a função estrutural, que podemos ver tanto nas proteínas de colágeno no rosto, quanto na queratina, reforçando e agindo nas fibras capilares dos seres vivos. Bem, galera, na próxima aula daremos continuidade e terminaremos a bioquímica para iniciar o próximo assunto dentro da biologia. Até mais!